Olá, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos gravar, né, a base da luz de emergência, né, que faltou luz na região onde eu tô, né, onde eu moro. Acabou queimando um transformador. Ficamos um bom tempo na escuridão aqui e aí não tem previsão ainda de voltar a energia, né? E é interessante, né, o dia que eu vou gravar um vídeo sobre essa questão do ataque de pânico, né, falta luz uma boa parte da região, teve um vendaval aqui bastante forte também, foi um dia bem atípico, né? Mas vamos lá. Tá tocando uma música ali fora, né? Não sei se vai atrapalhar, enfim. Se não ficar bacana, amanhã a gente grava uma outra continuação, uma parte, né, maior falando sobre essa situação também, tá bom? Então vamos lá. Como a pergunta foi feita sobre a questão do ataque de pânico, né, vamos primeiramente fazer um entendimento geral do que seria um ataque de pânico, um transtorno do pânico. Né? Um ataque do pânico ele é um medo abrupto, né, assim, um surto abrupto, né, de medo, né, um desconforto intenso que o sujeito passa durante alguns minutos, né, e em geral ele é carregado de alguns sintomas, né, algumas questões físicas, emocionais e cognitivas que o sujeito tem. Por exemplo, algumas pessoas vão ter dor de barriga, né, um desconforto abdominal, outras vão ter suar excessivamente nas axilas, no braço, né? Algumas pessoas vão ter tonturas, abalos, outra sensação de formigamento, coração batendo bastante forte, acelerado, né? Alguns imaginam até que vão ter um ataque cardíaco, né? Muito parecido, né? Algumas pessoas acabam se ligando especialmente nesses medos com relação às suas questões físicas, que aí gera um outro sintoma do ataque de pânico, do transtorno de pânico, né? Que é o medo de ter medo e ter medo de passar situações físicas e que essas situações físicas produzam algum agravo na sua saúde ou mesmo venha matar a pessoa, né? A pessoa venha morrer diante desses sintomas. E é extremamente angustiante para o sujeito vivenciar uma situação como essa, né? É um desconforto muito grande. Segundo a literatura, né, as pesquisas elas mostram que a curva, né, de pico de ataque de pânico ela dura em média alguns minutos, né, alguns chegam até 8 minutos, no máximo 15 minutos, né, segundo alguns estudos, né, mas ela chega a um pico, né, em alguns minutos, depois ele vai regredindo, né, esse extremo desconforto. Contudo, né, esses poucos minutos em que você está passando pela situação de pânico é extremamente desconfortante e isso causa extrema insegurança na pessoa, enfim, né, e você que passa por isso, já passou, conhece alguém que passou, tá certo? Então vamos pensar um pouco aqui, né, a partir da perspectiva que eu trabalho, né, que chama da terapia cognitivo comportamental, né, matriz científica, né, que eu utilizo, né, e terapêutica também, né, nessa linha. Tá legal? E é bem interessante, né? Vamos resumir, são vários passos, né? Mas vamos resumir a estratégia em 3 pontos e a gente vai trabalhando nesses 3 pontinhos, tá bom? Nós temos um primeiro ponto, que é a aceitação. Aceitar que existe ansiedade, né? Todos nós temos ansiedade, algumas vezes ela acontece de forma extremamente normal para situações que são necessários termos algum nível de ansiedade para nos protegermos, para lidarmos com a vida real, certo? E algumas vezes essa ansiedade, vamos dizer assim, ela é disfuncional, ela produz sofrimento, ela é irracional, porque ela não tem uma base real para que ela existir, esse medo intenso, mas a gente sente. Isso produz, né, todo esse sofrimento. Enfim, algumas pessoas têm uma maior predisposição por conta de uma série de fatores, né, enfim, da sua história de vida e outros aspectos que a gente vai conversar em outros vídeos, tá bom? Então, beleza. Aceitação. Outro ponto, reconhecimento. Reconhecer, tá certo? Quais são os espaços, situações, lugares, locais que eliciam, né, que produzem esses sintomas, né, essas características que eu acabei de colocar para vocês, né? Quais são esses lugares, tá certo? Outra coisa, identificar os medos que surgem, né? Existe um lugar em geral que propicia o ataque de pânico. Isso é dentro de um espaço aberto, de um espaço fechado, né? E ocorreu dentro de uma situação social, né? Enfim, de avaliação, ou qual foi o contexto, né, que isso apareceu. É importante identificar os contextos, os tipos de medos, né, as imagens que vêm à sua cabeça, né,
as cenas que você ficou fixado, pensando, imaginando que poderia acontecer com você, tá certo? Identifique o seu comportamento, né, de, vamos dizer assim, de esquiva, né, de segurança, de controle, né, que você fez para poder evitar, né, que em geral uma das características marcantes, né, da questão de quem sofre de ataque de pânico é evitar as situações que ele imagina que vai produzir o ataque de pânico, tá? Então ele tenta evitar ao máximo esses lugares para evitar esse desconforto, tá bom? Vou dar aqui umas pausas aqui porque está caindo aqui a luz de emergência, que eu estou segurando ela aqui para ficar mais fácil aqui, tá bom? Depois disso, construir, né, as bases, né, de objetivos para que você possa tentar desafiar essas crenças, né, tentar desafiar esse sofrimento. Porque os estudos mostram que as pessoas não morrem por conta do ataque de pânico. Durante o ataque de pânico, ele é extremamente desconfortante, mas as pessoas elas vão sobreviver, né, quando passam por essa situação, tá certo? E aí eu preciso construir um ponto, que é a hierarquia do medo, tá certo? Eu ainda estou dentro daquele espaço lá de reconhecimento, tá? Então eu preciso construir minha hierarquia de medo. O que me provoca mais medo? São situações de exposição social, exposição em público, né, ambientes fechados, ambientes escuros. O que realmente está provocando isso? É ambientes que você vai ser avaliado. Algumas pessoas têm ataque de pânico em situações de avaliação, como provas, seminários, enfim, palestras. Eles acabam tendo esses sintomas. Então, identificar essa hierarquia, né? Onde é que geralmente causa maior sofrimento, e aí você vai fazendo um processo decrescente, tá legal? Avaliar, outro ponto, avaliar a racionalidade do seu medo, se realmente esse medo ele tem uma base real, racional, realmente isso produz intencionalmente esse medo, ele é um alerta de verdade para uma situação de perigo real, ou ele é um perigo imaginário? Nós temos situação de perigo real, nós temos situações de perigo imaginário, onde aquilo não confere de fato um perigo que vai te trazer um grande sofrimento, um agravo, ou vai te destruir, ou vai te matar, enfim. Então é importante ter esse aspecto também, tá bom? Depois disso, que você entende que há algum motivo, que há uma necessidade de você enfrentar esse medo, sabe o que te provoca medo, os lugares, as situações, né? É começar os primeiros ensaios, os ensaios para esse enfrentamento, para esse teste, de modo muito passo a passo, né? Bem como a gente chama de uma dessensibilização sistemática, de pouco a pouco você vai construindo isso, né? Você vai montando seu passo a passo, tá bom? Deixa eu só colocar aqui a luz aqui para ficar mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Depois disso você pode fazer tem uma técnica bem interessante, né, de você criar cenários, né, onde você pode imaginar que está vivenciando essa situação, né? Essa é uma técnica inclusive utilizada na Fórmula 1. Os pilotos de Fórmula 1, antes da corrida, eles fazem a simulação, né, de forma cognitiva, né, eles simulam que estão dentro do cockpit, fazem todo o circuito, curva, acelera, troca de marcha, tudo, né? O Michael Phelps também faz esse tipo de simulação, fazia, né, esse tipo de simulação também, porque você vai colocando, né, o seu corpo, enfim, a sua cognição para experienciar uma certa situação que você já viu que te provoca o medo, beleza? Depois que você fez isso, você pode fazer uma primeira experimentação no mundo real para ir enfrentando essas situações que te produzem medo. Porque a partir do momento em que você enfrenta essas situações que te produzem medo e você sobrevive a elas, porque você vai sobreviver a elas, porque leva um tempo, é desconfortante, eu sei que você está me ouvindo, que passa por isso, não é confortável passar por uma situação como essa, mas vai passar. Tem um pico, como eu já falei, você pode até cronometrar um dia quando você tiver assim, mais maturidade nesse aspecto do pânico, para marcar quanto tempo isso leva. Você vai ver que leva alguns minutos. Então, antes de apresentar um trabalho, por exemplo, né, enfim, ou vai fazer um procedimento no campo do trabalho, alguma coisa assim, e vem isso, né, isso vai passar, isso tem um tempo,
tá certo? E eu digo que vai passar por uma questão de estudos científicos feito com uma amostra de pacientes que passam por isso, tá certo? Depois eu posso botar algum link, né, enfim, de pesquisas para vocês acompanharem sobre isso. Mas tem vários na internet, vocês podem acompanhar, de pesquisas feitas na área da neurociência, na área das terapias cognitivas e comportamentais. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente aceita, reconhece esses sinais e sintomas de ansiedade, descobre como eles funcionam. Existem algumas técnicas para ir enfrentando, como eu acabei de colocar, tá bom? E existem algumas outras estratégias para você administrar, que é o último passo. A gente aceita, reconhece e administra. Tá legal? Para fazer essa administração, você tem algumas técnicas. Uma das mais famosas atualmente, né, que vem sendo bastante propagada nos últimos tempos, tem documentário, inclusive no Netflix, né, falando sobre isso, que é a meditação, né, o mindfulness, respiração diafragmática, enfim, alguns trabalham com mindfulness, né, como uma prática muito interessante para redução de ansiedade, né, de atenção plena. Tem vários estudos neurocientíficos, né, que utilizam inclusive testes, né, exames laboratoriais com ressonância magnética, né, para identificar como o cérebro ele vai reagindo à exposição à meditação, ao mindfulness. É muito interessante. Então, a respiração diafragmática, né, ela faz um equilíbrio, né, da questão da respiração, da questão da hiperpneia, né, dessa quantidade de oxigênio que a gente vai colocando, né, enfim, no nosso organismo, né? Então, sem entrar em muitos detalhes muito específicos, né, dessa parte, né, porque a nossa ideia é fazer uma ideia geral, tá bom? Existe uma possibilidade de fazer como estratégia também, né, de administrar isso, de reconhecer a irracionalidade do ataque de pânico, né? Irracionalidade por quê? Porque se você passa situações e você tem várias outras pessoas que estão ao seu redor e não passam, isso provavelmente é um perigo que é irracional que você está percebendo, né? Por exemplo, se entrasse agora aqui um pitbull aqui na sala, feroz, enfim, e quisesse me atacar, por exemplo, eu teria que correr, fugir, atacar, eu ia ficar paralisado, mas eu tinha que ter uma reação enérgica, entendeu? Com certeza eu teria vários desses sintomas de ansiedade, né, de ataque de pânico. Só se lembrar no dia, por exemplo, que você encontrou alguém que estava fugindo de um possível assalto, e chegou extremamente ofegante, com as mãos tremendo, sudorese, enfim, existe uma descarga de adrenalina que isso é para nos preservar mesmo, é uma questão que nos acompanha nessa jornada evolutiva que nós temos como ser humano, beleza? Observar as suas sensações, tá certo? Entender que isso leva que existe um período de tempo de desconforto, mas que vai passar, tá bom? Práticas de respiração, tem técnicas de distração de pensamento. Você, por exemplo, procurar no ambiente que você está, seja algum objeto que esteja ao redor, entendeu? Onde você possa levar a sua atenção para um outro ponto. Lembra que eu falei? Os estudos eles apontam que o ataque de pânico ele leva um período de tempo, de alguns minutos. Então, se eu levar a minha atenção para outro lugar, que não seja observar os meus sintomas, porque nós não controlamos os sintomas de ansiedade. Você administra as reações que você está tendo. Quanto mais você tenta controlar, isso dificulta muitas vezes esse processo de passar mais tranquilo. Então, a ansiedade ela vem, acontece e passa. Beleza? Hoje foi o vídeo, né, mais longo feito aí, né, nessa primeira leva aí de vídeos, né, desses diálogos provocativos. Mas é um tema que ele é bem interessante, ele leva realmente um tempo maior de discussão para colocar os termos técnicos corretos, essas estratégias, ter esse contexto todo. Bacana? Beleza? Se você gostou, comenta aí, tá certo? Hoje nós estamos aqui na base da luz de emergência, tem som de rap rolando ali fora, tá certo? Beleza? Um grande abraço e vamos juntos nesse propósito de refletir sobre a vida de uma forma inteligente. Abraço!